Então, primeiro eu vou realizar a chamada. Então, pela Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, estamos presentes o secretário Renato Nalini, Luciana Feldman, André Previato, nosso coordenador, Edinaldo Soares Alexandre, coordenador da OIDA, Manuel Romero, Maria Beatriz Isabel, nossos engenheiros da Seclima, pela PM Ambiental, Polícia Militar Ambiental, primeiro-tenente PM Roberta, pela SMSUB, Secretaria Municipal da Subprefeituras, Ricardo Talarico, está aqui, pela SMSU, Secretaria Municipal de Segurança Urbana, o inspetor Richard Soares Mariano, o inspetor José Reinaldo Brígido e o inspetor Loredilson. Muito obrigado pela presença. Estamos aguardando o representante da SVMA e da Sabesp, pela Secretaria de Meio... da SVMA chegou, então, Rodrigo Martins dos Santos. Pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, José de Lourenço Messina. Pela CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Vivian Marrani de Azevedo Marques. Pelo CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Osmar Rodrigues Júnior, Kleber de Jesus Brunheira e Rubens Roque Moraes. Pela Secretaria Municipal de Habitação, Diego Xavier Leite e Maria Tereza Fedeli. E pela Procuradoria-Geral do Município de São Paulo, a doutora Márcia Lage. Obrigada pela presença. Passo a palavra, então, ao nosso secretário, Renato Nalini. Muito bom dia a todos. Mais uma reunião. Essa semana nós já tivemos uma reunião lá na Polícia Ambiental. Eu estou assumindo há poucos dias, né, tomando contato com a dimensão bastante complexa das questões climáticas, né, onde a OIDA tem uma relevância extrema. Nós temos a vantagem de ter um prefeito que é muito sensível a esse tema. Ele tem anunciado uma série de providências que vão repercutir favoravelmente no nosso trabalho, principalmente a ampliação da expropriação de áreas com remanescentes de Mata Atlântica, não é? O decreto de declaração de utilidade pública aumenta em 10% a área do município de São Paulo, alguma coisa bem considerável, e uma linha que já está aberta e há um trabalho, mas o que eu gostaria de intensificar é a questão da regularização fundiária, a falta de identificação de quem é o responsável dominial pela área onde há desmatamento, onde há ocupação, onde há devastação e onde há sacrifício de mananciais, dificulta aquelas ações que poderiam ser tomadas não só pela municipalidade, mas pelo Ministério Público, pela Defensoria, por outros órgãos. Então, eu já tive um contato com o Corregedor-Geral da Justiça, o desembargador Francisco Eduardo Loureiro, que vai assumir como é o seu papel, mas ele vai investir maciçamente na questão da regularização fundiária, que é uma política estatal muito importante, né? É um tema em que o Parlamento fez a sua lição de casa, ofereceu uma lei bastante audaciosa até, a Lei 13.465 de 2017, criando uma série de institutos, mas a regularização fundiária é daquelas instituições que, por ter muitos pais, ela fica órfã sem que ninguém lidere esse processo. Então, como na minha concepção, o registrador de imóveis, o titular dos antigos cartórios, hoje delegações extrajudiciais, circunscrições imobiliárias, há 18 delas na cidade de São Paulo, eles é que poderiam protagonizar essa campanha. O Corregedor-Geral da Justiça,
que é o editor, é aquele que produz as normas de serviço da Corregedoria Geral, ele tem um grande potencial de autoridade para fazer com que a coisa funcione. E para nós vai ser muito importante nós podermos ter uma definição sobre quem são os proprietários dessas áreas que estão sendo vandalizadas, estão sendo sacrificadas, né? Um outro aspecto que vem nos beneficiar é que agora existe uma lei federal, 13.482, de 2022, que institui o serviço eletrônico de registros públicos. Então, a transformação de tudo aquilo que era papel em mapas online, em inscrições eletrônicas, a utilização da cibernética, tudo isso vai melhorar muito aquilo que até o momento nós ainda estávamos presos em burocracia, em conservadorismo. São novos tempos. Eu acho que nós vamos receber uma injeção de criatividade, de originalidade, e é preciso coragem para que a gente corresponda ao desafio. Não podemos ficar na tergiversação, na contemplação de que isso é um problema insolúvel, de que nós estamos enxugando gelo ou geleira, como ontem eu vi, né? Não, nós temos que fazer a nossa parte, e eu acho que agora nós temos instrumentos. Vamos fazer com que a OEDA seja até mais eficiente, um case exitoso e que possa servir de exemplo para todo o Brasil que sofre dos mesmos problemas, né? Então, eu agradeço a presença de todos, a participação. Estamos sempre abertos aí a sugestões de aperfeiçoamento, de aprimoramento. Ninguém deve ter medo de sugerir, não é? Porque, às vezes, nós não precisamos de grandes projetos, de coisas formidáveis, estupendas, não. Mas pequenos ajustes, pequenas melhorias, pequenas propostas para melhorar trâmites, para encontrar respostas para velhos problemas, é muito importante. E isso, todos estão, portanto, convidados, convocados, intimados a participar desse projeto de construção comum. Não se acanhem, não é? Às vezes a gente tem respeito humano, falar, eu vou falar isso, de repente não é. Não, vamos conversar, nós queremos procurar a solução, e todas as propostas vão ser recebidas com muito respeito, com muita consideração. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigada, secretário. Eu queria só comunicar, houve uma reunião entre Estado e município e foi definida a prorrogação desse convênio. Então, agora a gente está trabalhando no material, na minuta, né, e vamos dividir com todos vocês a minuta da prorrogação. Então, eu passo a palavra agora para o Diego, que vai apresentar atividades desenvolvidas pela SEAB nas áreas de manancial. Bom, teste. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Diego, eu sou lá da assessoria da Secretaria Executiva do Programa Mananciais, que é uma secretaria executiva que está dentro da estrutura da Secretaria de Habitação da Prefeitura. Eu vim aqui hoje com a Maria Tereza Fedeli, ela é coordenadora de projetos da Secretaria Executiva, e a gente vai falar um pouquinho sobre o Programa Mananciais da SEAB para vocês, tá bom? Infelizmente, a nossa secretária não pôde estar aqui hoje, ela está afastada hoje, mas aí eu vim aqui, eu e a Tereza, para representar a Secretaria Executiva. Então, começando a apresentação, os primeiros slides é para a gente ter um pouco do contexto de localização, qual que é a nossa área de atuação na Secretaria Executiva do Programa Mananciais. Então, a gente atua basicamente nas APRMs Billings e Guarapiranga, no extremo sul da cidade de São Paulo, que são essas duas áreas nesse limite em branco, né?
considerando os perímetros dessas duas APRMs que estão no município de São Paulo, né? Um pouco do contexto do problema que a gente enfrenta. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 5 milhões de domicílios localizados em assentamentos precários. Isso representa aí por volta de 8% do total de domicílios do país. E só na cidade de São Paulo a gente tem 530 mil domicílios em assentamentos precários, o que dá aí por volta de 13% do total de domicílios em assentamentos precários do Brasil. Isso são dados preliminares do IBGE lá de 2019. Quando a gente fala nas regiões de mananciais, né, no extremo sul da capital, Billings e Guarapiranga, a gente tem aí uma estimativa de 129 mil domicílios em assentamentos precários. Dividindo entre Guarapiranga e Billings, são 57 mil domicílios na Guarapiranga, 72 mil na Billings, e isso dá aí por volta de 1/4 do total de domicílios em assentamentos precários da cidade de São Paulo. Em relação a esgotamento sanitário, abastecimento, são uns dados um pouco antigos, né, do PDPA de 2018, mas naquela época, na Guarapiranga, a gente tinha 100% de abastecimento de água, com 83% de coleta de esgoto. Em relação à qualidade das águas, estava muito além do cenário ideal, né, pela meta de carga de fósforo. E na Billings, a gente tinha, naquela época, 95% de abastecimento, 76% de coleta de esgoto, e também os índices de qualidade das águas bem acima do cenário ideal, já em 2018. Né? A população que vive nessas regiões é de alta vulnerabilidade social, né? Na Guarapiranga, mais da metade tem algum nível de vulnerabilidade social, e na Billings, aí, por volta de 2/3 da população. E aqui eu falei, no geral, qual que é a nossa área de atuação máxima, né? Nas APRMs Billings e Guarapiranga. Nessas manchas aqui em vermelho e rosa, a gente tem hoje, considerando o que a gente tem de contratos administrativos, né, para elaboração de projetos, execução de obras, seria o nosso perímetro atual máximo de atuação. O vermelho aqui na Guarapiranga e o rosa na Billings. Então, um resumo do que é o trabalho, né, da Secretaria Executiva. A gente tem uma situação de famílias que vivem em assentamentos precários urbanos, então essas famílias estão submetidas a graus variados de risco geológico, ausência de redes de abastecimento, de água, de coleta de esgotos, deficiências na infraestrutura de mobilidade urbana e ausência de parques e áreas de lazer. E aí, a partir de uma análise para classificar esse assentamento como consolidável ou não consolidável, quando esse assentamento é passível de consolidação, ele atende todos os critérios técnicos, os critérios da Lei de Regularização Fundiária, ele passa por essas intervenções de urbanização, que envolvem remoção de risco, implantação de redes de água e esgoto, melhorias na mobilidade urbana e implantação de parques e áreas de lazer. A gente tem a situação das famílias que estão em áreas de risco, então essas famílias são reassentadas do local, inseridas no benefício do auxílio aluguel, e futuramente elas recebem uma unidade habitacional na região de Mananciais. E depois das intervenções de urbanização do assentamento, a gente tem os procedimentos de regularização fundiária urbana. Eu vou falar um pouco mais na frente, mas hoje toda a parte de regularização fundiária não está no escopo da Secretaria Executiva. A gente dá apoio para a elaboração de alguns produtos, mas esses processos estão a cargo hoje da Coordenadoria de Regularização Fundiária da SEAB. Então, a nossa Secretaria Executiva ela foi criada em 2021, foi o decreto 60531, e a nossa estrutura está dividida, então, em 3 divisões. A gente tem uma divisão de planejamento e projetos, uma divisão de obras e uma divisão de trabalho social. E aí, o que a Secretaria Executiva fez foi incorporar essas atribuições que originalmente eram ou da Coordenadoria Físico-Territorial, que cuidava de toda essa parte de projetos e obras, e parte das atribuições da Coordenadoria de Trabalho Social. Então, a gente fez esse recorte geográfico, né, das atribuições dessas coordenadorias dentro da Secretaria Executiva.
e todos os processos de regularização fundiária permaneceram com o CRF. Tem um contato muito grande entre a Secretaria Executiva e essa coordenadoria, a gente dá muito apoio para a elaboração de alguns produtos, mas no organograma ficaram com essas atribuições separadas, né? Hoje, um cenário do que a gente tem em carteira, né, de projetos e de obras, e do que já foi entregue. Em relação a unidades habitacionais, a gente já entregou, nesta gestão, 1.400 unidades habitacionais. A gente tem aí por volta de 5.000 unidades habitacionais em estágio de obras e 2.400 unidades em estágio de projetos. Então, totaliza aí por volta de 9.000 unidades habitacionais. Em relação à urbanização de assentamentos precários, a gente já entregou 8 assentamentos com obras de urbanização. Esses 8 assentamentos totalizam aí por volta de 3.000 famílias, 3.800. A gente tem mais 25 assentamentos em estágio de obras, com um total de 29.000 famílias, e 23 assentamentos em estágio de projetos. No total, são 56 assentamentos no nosso escopo de atuação, o que engloba aí um contingente de 49.000 famílias. Em relação às entregas dentro desta gestão, né, dentro do que a gente contribui para as metas de SEAB no programa de metas da cidade, a nossa projeção é entregar 5.400 unidades dentro da gestão, e em relação à urbanização de assentamentos precários, a gente vai impactar 36.000 famílias só dentro dessa gestão, só até esse ano, né? Em relação a alguns destaques, né, do que já foi feito pela Secretaria, a gente já implantou 2.200 ligações domiciliares de esgoto. O cálculo de famílias beneficiadas até o ano passado foi de 21.000 famílias beneficiadas por obras de urbanização e as 1.400 unidades habitacionais entregues. Outros dados de destaque, né, em relação à execução das nossas obras. Foram mais de 35.000 metros de redes de esgoto, 13.000 metros de redes de água, 16.000 metros de redes de drenagem, 4.700 metros de canalização de córrego. A gente tem 12 intervenções em áreas de risco geológico muito alto, R4, sendo que dessas 12, 3 já foram tratadas e 5 estão em intervenção hoje. 75.000 metros quadrados de contenção em encostas, 46.000 metros de muros de contenção, mais de 100.000 metros quadrados de pavimentação e 66.000 metros quadrados de parques e áreas de lazer já executados. Em relação ao investimento da Secretaria Executiva do Programa Mananciais, desde os atuais contratos que a gente tem de execução de obras, elaboração de projetos, eles são de 2012. Então, pegando esse recorte desde 2012, o investimento acumulado foi de 2,5 bilhões de reais, sendo que só no ano de 2023 a gente atingiu 1 bilhão de investimento em obras e projetos nas regiões de mananciais da Zona Sul. E aí, quando a gente olha esse dado detalhado por distrito, e normalizando isso pela população, né, de cada distrito, os distritos com maior investimento proporcional foram Grajaú, Pedreira e Jardim Ângelo. Agora a gente vai falar um pouco das principais obras, né, que a gente tem ou já entregues pela Secretaria ou em implantação hoje. Então a gente selecionou aqui 12 obras para a gente mostrar para vocês terem ideia um pouco do que envolve o escopo dessas intervenções de mananciais, né? Então, primeira obra que a gente vai falar, o Boulevard da Paz. O Boulevard da Paz é um perímetro que ele envolve tanto obras de urbanização quanto implantação de unidades habitacionais, provisão habitacional. Então, é uma área que tinha muitas áreas de risco geológico, então a gente tem obras de contenção, de encostas. No interior do bairro, a gente tem todas essas obras de implantação de redes, né, de água, esgoto, drenagem, pavimentação, e as unidades habitacionais estão sendo implantadas aqui ao redor do bairro. Então, é uma estimativa aí nessa área de 2.600 famílias beneficiadas, as famílias que estão no bairro, né? Vai ser um total de 780 unidades habitacionais. O bairro tinha áreas de risco de R1 a R4,
e a urbanização vai ser entregue no final desse ano e as unidades habitacionais entre esse ano e 2025. Então, aqui mais uma foto para ilustrar. Depois a gente tem o Vila do Sol. Vila do Sol é uma obra de implantação de unidades habitacionais, é uma parceria com o CDHU, essa obra, eles cederam o terreno, esse terreno era deles, os projetos foram elaborados por CDHU, e vai ter um total de 329 unidades habitacionais. Também, como é uma área muito grande, a gente tem parcelamento do solo, implantação de áreas verdes, destinação de áreas institucionais, e as entregas vão ser todas ao longo desse ano. Ao longo de 2024, as 329 unidades habitacionais serão entregues. Aqui uma foto da obra em andamento, agora no início do ano. Depois a gente tem o Parque Linear Cocaia, já indo agora para a região do Grajaú. O Parque Linear Cocaia é uma urbanização que foi dividida em 9 etapas de execução. Dessas 9 etapas de execução, 5 vão ser entregues, já estão com data de entrega definida entre este ano e ano que vem. No total, são 4.000 famílias impactadas, muitas vivendo em áreas de risco hidrológico, e a intervenção, além de um parque ao longo de toda a orla aqui da represa, também envolve, nas famílias que vão ser consolidadas no território, implantação de redes, de água, esgoto, drenagem e intervenção em córregos. Aqui algumas fotos, bem antes do início das obras, de como é a região. Então, são várias áreas alagáveis, que estão bem na borda da represa. E aqui são algumas perspectivas de como vai ficar o parque depois de finalizado. E aqui a área que a gente está em intervenção hoje, que é aqui, essa aqui do cantinho do mapa. Depois a gente tem Cocaia João Cabanas, que é uma obra de provisão habitacional. São mais de 2.700 unidades habitacionais, é um parcelamento do solo, que vai ter área institucional com a implantação de um céu. O térreo de algumas edificações vai ter também alguns equipamentos públicos, UBS, educação infantil, e grande parte das entregas vão ser entre este ano e ano que vem, até 2025, e é uma obra também em andamento. São 13 quadras de provisão habitacional. Depois a gente tem o Cantinho do Céu, que ele está dividido em várias etapas. A gente teve a etapa 1 entregue na gestão passada e hoje a gente está intervindo nas etapas 2 a 6. Também ali na região do Grajaú, na margem da represa. São uma estimativa aí de mais de 8.000 famílias. A gente tinha áreas de risco R3 e R4. E as intervenções envolvem a implantação de um parque, ao longo de toda essa margem, e no interior do bairro também houve intervenções de implantação de redes de água, esgoto, drenagem e implantação de viário. Todas as entregas ao longo deste ano, e a gente já inaugurou a etapa 2 em março do ano passado. Aqui algumas fotos dessa etapa que já foi concluída, do parque. Aqui as etapas que ainda se encontram em obra, aqui a etapa 6, que tem uma contenção, e alguns comparativos do antes e do depois da obra. Depois a gente tem, já indo agora para a região de Cidade Ademar, Jardim Apurá. Jardim Apurá, o perímetro de intervenção tem um quantitativo aproximado de 900 famílias, aviárias de risco R2 e R3, também houve a implantação de um parque, aqui na margem da represa Billings, e no interior do bairro, intervenções também de redes de água, esgoto, drenagem, adequações de viário. Então, essa obra já vai ser entregue agora nos primeiros meses de 2024, fevereiro, provavelmente. E a gente também tem algumas unidades habitacionais já entregues e algumas sendo estudadas, algumas em fase de projeto, para entrega esse ano também, unidades habitacionais aqui de pequeno porte. Então, a gente tem algumas fotos do parque, e a gente já implantou essas unidades habitacionais em terrenos remanescentes da urbanização,
Foram 8 unidades habitacionais, por enquanto, e tem estudo de mais casinhas desse tipo dentro do bairro. Depois a gente tem o Guaicuri, ainda na região da cidade Ademar. Guaicuri tem uma estimativa de mais de 2.700 famílias, também tinha áreas de risco R3, R4. A intervenção envolve a canalização desse córrego e implantação de redes e estruturação de viário no entorno. E, além disso, a gente tem, ao longo dessa canalização do córrego, implantação de parque, a implantação de unidades habitacionais. Então, no momento, a gente tem 407 unidades habitacionais em obras, junto com a urbanização do bairro. A urbanização, pelo menos essa etapa 1, fica pronta este ano, e as unidades habitacionais, essas 407 que eu falei, vão ser entregues também ao longo deste ano, algumas foram entregues no ano passado. Então, aqui algumas fotos do Guaicuri. Então, basicamente, a gente tem essa canalização do córrego, no entorno isso tudo vai ser um parque, e ao lado desse parque e desse córrego, a gente tem algumas unidades habitacionais que vão seguir no percurso do córrego. Aqui mais uma foto. Depois, Mata Virgem e Morro dos Macacos. Mata Virgem é uma obra já concluída, ela foi entregue no final de 2022, dezembro de 2022. Numa etapa anterior do programa Mananciais, foi feita essa contenção dessa área de risco aqui. E, ao longo dessa gestão, a gente fez outras melhorias no bairro, teve essa obra de mobilidade, essa escadaria para conectar as duas partes do bairro, né? Não tinha muita conexão para os pedestres, implantação de praças, áreas de permanência, e esse grafite também na encosta foi feito nessa gestão. Então, são uma estimativa de 250 famílias beneficiadas e a obra já foi entregue. Aqui algumas fotos da praça. E depois, Morro dos Macacos, é basicamente uma obra de contenção de área de risco, bem próximo do Mata Virgem. Nessa primeira etapa de obras, foram 80 famílias beneficiadas. Essa encosta tinha áreas de risco R1 e R4, e a entrega está prevista para agosto deste ano. Jardim da União, agora indo mais para o sul. O Jardim da União é uma área com 664 famílias e 16 unidades habitacionais sendo implantadas. É um terreno que originalmente era de CDHU, era uma demanda histórica da população desse bairro que houvesse a regularização fundiária. Então, para a intervenção nesse local, houve uma parceria da Secretaria Executiva com o CDHU para que pudesse haver a regularização fundiária do bairro após as nossas intervenções de urbanização. Então, as obras de urbanização foram concluídas lá em 2022, esses processos de regularização fundiária já foram iniciados, e a gente ainda tem algumas unidades habitacionais sendo entregues, com previsão de entrega agora, em janeiro. Então, aqui um pouco do histórico da área, né, que eu comecei a falar. Então, a ocupação do terreno se deu lá em 2013, era um terreno de propriedade da CDHU, onde haveria implantação de unidades habitacionais, originalmente. Já em 2014, houve o primeiro pedido de regularização fundiária do bairro pelos moradores. Em 2015, esses moradores já começaram a se organizar numa associação de bairro. E aí, ao longo de 2017 e 2022, esses moradores contaram com apoio de algumas assessorias técnicas que atuaram na região. A gente teve lá em 2017, depois de 2022, as alterações na legislação de regularização fundiária, né, tanto a lei federal quanto a lei municipal que veio depois. E agora, em 2021, a SEAB fez as primeiras vistorias no local e a gente começou a intervir. Então, essa obra foi de 2021 até 2022. E aí, aqui, como é uma obra concluída, a gente consegue ter alguns comparativos de como era, né? Uma área muito precária, sem pavimentação, muito barro. As crianças andavam, né, nessas áreas com terra, esgoto a céu aberto, e depois, com as obras, a gente teve a implantação das redes de esgoto, de água, drenagem e a pavimentação do viário e construção de calçadas, né? Então, aqui um pouco do como era o bairro e como ficou após as obras.
As áreas de lazer do bairro, né, muito precárias, com muito lixo, a gente remodelou completamente, tem várias pracinhas, algumas áreas de esporte no bairro. Aqui a gente fez essa escadaria, né, era uma viela bastante precária, com barro, e a gente agora tem pelo menos uma escadaria, né, um pouco mais confortável. E as áreas de esporte, áreas de lazer, houve a implantação de uma horta comunitária no bairro. Plantio de árvores, teve um trabalho de plantio de árvores que contou com a participação dos moradores. Após as obras de urbanização, a gente começou até a ver um certo estímulo às melhorias habitacionais, né? Então a gente viu que as moradias que eram muito precárias antes das obras de urbanização, agora muitos moradores que podem estão fazendo as suas reformas. Algo muito importante, acesso do transporte escolar, era uma reclamação dos moradores, que como era um terreno muito precário, não tinha como ter acesso ao transporte escolar, agora com a pavimentação, com a reestruturação do viário, isso é possível. E a gente ainda está implantando 16 unidades habitacionais de pequeno porte, que são essas que vão ser entregues agora em janeiro, para moradores da região também. Essa área do Jardim da União foi uma das poucas que a gente já conseguiu fazer uma avaliação para percepção de satisfação dos moradores com as intervenções. Então, a Divisão de Trabalho Social atuou nessa pesquisa, né, e a gente teve uns resultados bem positivos. Por exemplo, 59% da população do bairro, pelo menos a amostra, né, que participou da pesquisa, teve a percepção de que a segurança para circular no bairro melhorou totalmente após as obras. Para 87% da população, as condições para andar a pé ou de bicicleta melhoraram. Para 64%, a convivência na comunidade melhorou. Para 53%, a união da comunidade melhorou após a execução das obras. E para 83%, o acesso das crianças ao transporte escolar também melhorou. Também nessa pesquisa, 90% falaram que pretendem continuar morando no bairro e 94%, e quase 95% pretendem fazer melhorias em suas casas. Reformas, construções, qualquer tipo de obra no seu terreno. Depois a gente tem Vargem Grande, já na região de Parelheiros, que aqui está naquela região da cratera de Colônia, né? Nessa área, a gente vai ter a implantação de um parque aqui no sul do bairro, e no interior do bairro a gente vai ter a implantação das redes de água, esgoto, drenagem, tem algumas intervenções em córrego, e a gente também vai implantar alguns mirantes e algumas praças no interior do bairro. E aí uma estimativa de 600 famílias impactadas na etapa 1, que é uma etapa que a gente está intervindo mais nessa questão do viário, das implantações de redes, e 4.000 famílias é a estimativa quando todas as obras estiverem concluídas, a gente tiver esse parque que vai beneficiar o bairro como um todo. Então, aqui algumas perspectivas em 3D de como vai ficar o bairro, o parque urbano, né, aqui na região sul. Na entrada do parque vai ter esse calçadão e todo o interior do bairro com as implantações de redes e adequações de viário, praças, etc. Essa etapa 1, que eu falei que se limita mais à questão de infraestrutura básica, né, vai ficar pronta em dezembro de 24, e a etapa 2, que inclui o parque, os mirantes, os córregos, em junho de 25. Então, aqui os mirantes, né, acho que vão ser 2 ou 3 mirantes ao longo do bairro. E aqui as obras que a gente já está fazendo hoje, né, que são basicamente as obras de infraestrutura e pavimentação, calçadas. Depois, voltando lá para a região do Mboi-Mirim, a gente tem algumas obras que são bem próximas, que é Jardim Arnaldo, João Manuel Vaz e Jardim Ângela. Todas elas estão aqui na subbacia do Guavirituba, todas bem próximas, né? E essas obras basicamente envolveram implantação de redes de água, esgoto, drenagem, canalização de córrego, essas obras também tinham um córrego dentro do assentamento, e, no final, implantação de pracinhas, áreas de lazer infantil, áreas de esporte. Então, no Jardim Arnaldo, que é uma obra já concluída em 2023,
foram mais de 500 famílias beneficiadas. No João Manuel Vaz foram quase 200 famílias beneficiadas, também é uma obra concluída em 2023. E no João Manuel Vaz ainda, né, aqui mostrando a canalização do córrego. E no Jardim Ângela, mais de 600 famílias, vai ser entregue esse ano, é uma obra ainda em andamento, e aqui a gente tem algumas fotos mostrando a implantação das redes de esgoto e a canalização do córrego. Por fim, a gente tem o Chácara Flórida, ainda ali na região do Mboi-Mirim. O Chácara Flórida é uma área que tem mais de 2.000 famílias, tem áreas de risco, R2 e R3. É uma obra já em andamento, vai ser entregue no final desse ano. E hoje, basicamente, a gente está intervindo nessa questão da infraestrutura básica, implantação de viário, de calçadas. Um ponto importante, né, que eu fui comentando ao longo da apresentação, que a gente tem várias áreas verdes, parques, praças e implantação, né? Então, a gente fez um levantamento de tudo que já está ou iniciado ou concluído de implantação de parques e áreas verdes. A gente soma um total de 1,6 milhão de metros quadrados, ou já implantados ou em implantação hoje. Então, aqui a gente colocou alguns destaques, né? Na cidade Ademar, a gente tem o Jardim Apurá, que é aquele parque que eu mostrei, que vai ser entregue agora em fevereiro. A gente tem o Parque Primavera, que ainda está em obras. O Guaicuri, que é aquela canalização do córrego com as unidades habitacionais no entorno. O Jardim Castelo, também obras iniciadas recentemente. O Mata Virgem, que é aquela área concluída que eu mostrei, que tem a escadaria. Na Capela do Socorro, também a gente tem uma porção de áreas verdes implantadas, em implantação. Para começar, tem o Cantinho do Céu. O Cantinho do Céu a gente tem já ou pronto ou em execução das etapas 1 a 5. Etapa 1 é aquela que já foi concluída há mais tempo. Etapa 2 foi entregue no ano passado. E etapa 3, 4 e 5, elas estão em obras hoje. A gente tem algumas áreas verdes no Jardim Gaivotas. Tem uma pracinha bem pequena no Tangará. Aqui ao sul do Cantinho do Céu, a gente tem o Monte Verde Pabreu, que segue a mesma lógica, né, desse parque ao longo da margem da represa. Indo aqui mais a oeste, a gente tem o Nova Grajaú 2 e o Cocaia, que é o que a gente chamou na apresentação de Parque Linear Cocaia, que é o que está com a obra iniciada, está bem na fase inicial, mas já iniciada. A gente tem essas áreas verdes no entorno do João Cabanas, que é aquela grande obra de unidades habitacionais, está entre o João Cabanas e o Chácara do Conde, e tem uma área verde aqui menor, numa área chamada Alto da Alegria. Isso tudo na região da Capela, né? Depois, na região do Mboi, a gente tem aquela primeira área que eu mostrei, que tem uma encosta grande, o Boulevard da Paz. Lá também tem uma área verde que vai ser implantada. O Chácara Flórida também tem algumas áreas de parque, Jardim do Éden e Jardim Tancredo. Ainda na região do Mboi-Mirim, aquelas 3 áreas que eu mostrei na subbacia do Guavirituba, a gente também tem algumas áreas verdes, né, de bem menor proporção. E uma das últimas áreas que eu mostrei, Vargem Grande, que também tem aquele parque que soma nesse total nosso de 1,6 milhão de metros quadrados de parques, áreas verdes. E aí agora no final a gente elencou alguns desafios, né? Quais são os desafios para a SEAB, para as intervenções nas 2 APRMs, né, como um todo. Aqui alguns mapas não vão abrir, porque eu acho que a gente teve um problema na hora de baixar a apresentação, aí depois eu mando para vocês a apresentação completa com esses mapas. Primeiro ponto de destaque, que a gente ainda vai ter uma noção um pouco melhor com os dados do censo, né, é o crescimento dos aglomerados subnormais, dos assentamentos precários nas regiões de mananciais. A gente já tem um estudo preliminar do IBGE lá de 2019, que já dá para ter uma noção desse crescimento. Aqui não deu para visualizar o mapa, depois eu mando para vocês. E aí a grande questão é que, ainda que a gente tenha todas essas obras em intervenção pelo programa Mananciais, hoje a gente está atuando num total estimado aí de 39 mil domicílios. E se a gente pegar tudo que existe de assentamento precário, ao menos mapeado nessas regiões de mananciais,
ainda restaria um total de 95 mil domicílios para intervenção. A gente tem também, analisando os dados do MAP Biomas, né, alguns indícios, né, de potenciais crescimentos urbanos, né, muitos desses podem ser loteamentos irregulares. Então, aqui são dados que a gente tirou do MAP Biomas, comparando só o que cresceu de indícios de ocupação urbana entre 2015 e 2022. Então, pegando aí um período aí de 7 anos, né, mais ou menos, e todas essas áreas em amarelo foram áreas de crescimento urbano nesse período. E aí tem a questão das ocupações irregulares, né, que tem muito a ver com o trabalho aqui do grupo. Então, aqui é um exemplo entre vários, que se a gente ficar fuçando os mapas da Zona Sul, a gente acha, né, uma área como ela era em 2008, em 2016, a gente vê um início aqui, né, de uma espécie de loteamento, e como ela está em 2022. E hoje ainda deve estar um pouquinho pior. Então, são vários casos assim que a gente observa e que aqui na OIDA vocês trabalham, né? A gente ainda tem diversas áreas de risco a tratar. Hoje, em Mananciais, quando a gente pega todos esses assentamentos que têm áreas de risco, a gente está falando de um contingente de 29 mil famílias, mas ainda tem diversas áreas de risco mapeadas no GeoSampa, que são todas essas áreas em amarelo, que também demandam intervenções, né, para tratamento do risco. A questão do esgotamento sanitário, quando a gente olha dados da Sabesp lá de 2022, a gente encontra, pela base de dados, um total de 78 mil domicílios sem coleta, pegando as duas APRMs, e desse total, 78 mil ligações de esgoto a serem feitas, a gente observou que metade está dentro de assentamentos precários, e a gente ainda tem praticamente metade que sequer estão em perímetros de assentamentos precários, né? Ao menos o que a gente conhece hoje de assentamentos mapeados. Uma outra questão crítica para a região é a deficiência de funcionamento das estações elevatórias de esgoto, né? A gente sabe que esse esgoto da região, ainda que seja coletado, ele precisa ser exportado para fora da bacia para tratamento, e pelo contato operacional que as nossas equipes têm, a gente tem vários problemas, né? Várias questões de funcionamento dessa rede de estação elevatória de esgoto. A questão do atendimento habitacional definitivo seria outro desafio para a Secretaria. A gente tem hoje quase 6 mil famílias inseridas no benefício de auxílio aluguel, e se tudo der certo, como eu mostrei lá no início, a gente entrega esse ano mais 4 mil unidades habitacionais. E a gente ainda tem todas essas obras de urbanização em andamento, né, que eu fui mostrando na apresentação, e várias delas também têm novas remoções que todo dia vão sendo feitas e que aumenta ainda mais esse cadastro aqui de 5.600 famílias. É um número que cresce todo dia, mas a nossa velocidade para a entrega dessas unidades habitacionais nem sempre consegue acompanhar, e são famílias muitas vezes em áreas de risco, né? Então, de apresentação era isso, gente. Aí, se alguém tiver alguma questão, eu e a Tereza estamos aqui disponíveis. Obrigado. Obrigada, Diego. Queria abrir aí para perguntas, quem tiver alguma pergunta, consideração. Por favor. Quem pode só levar o microfone para ela? Obrigada. Bom dia a todos. Está ligado? Tá. Para quem não me conhece, eu sou Vivian, trabalho há algum tempo com a área de proteção de mananciais, né, Rodrigo? E parabéns, Diego, pelo trabalho. Eu queria, assim, primeiro eu até pedi no grupo para receber a apresentação, porque gostaria de, em nome da CETESB e da Secretaria do Meio Ambiente, de nos colocar à disposição para a gente continuar a parceria de sempre, né? Principalmente porque, depois da lei de REURB, a CETESB praticamente ficou fora do licenciamento desses assentamentos, que nós tratávamos por lei como PRIs, certo?
Eu vi durante a apresentação algumas coisas que eu gostaria de colaborar. Por exemplo, São Paulo, muito importante, temos 54% do município protegido, várias bacias, né? Não é só Billings e Guarapiranga, temos Cabo Sul, Tanque Grande, ainda o Capivari Monos é uma bacia. Nele, especificamente, me preocupou um pouco a obra do Vargem Grande, porque lá não é a PRM, né? Então, a gente precisa acabar conversando para que não tenha problemas futuros com o Ministério Público. Tá? E lá a gente tem um levantamento, vocês vão poder ter bastante ajuda, porque a gente sabe que tem muitos lugares que não tem grade para atender, né? E eu acredito que tanto a Subprefeitura de Parelheiros, não sei se tem alguém aqui da Sub hoje, quanto o pessoal lá de Santo Amaro, a gente tem um levantamento muito bom que pode ajudá-los, tá? Em relação a todo o trabalho muito legal, eu adorei, das APRMs, é muito importante o contato de vocês com o pessoal do comitê, porque uma coisa que eu vejo sempre, não se é colocada a sub-área da lei específica nos projetos. Sempre R1, R2, tal, vem o zoneamento do plano diretor, mas quando compatibilizado, a gente precisa tratar naquela sopa de letrinhas lá que a lei determinou. Por quê? Isso tudo é a tal da ARA, a Área de Recuperação Ambiental, onde eu tenho que efetivamente fazer uma obra, né? Então, vocês definem muito bem área de risco, contenção de encostas, tudo isso faz parte da ARA, o assentamento irregular. Mas, quando for refeito o PDPA, para rodar o modelo e verificar se a gente está melhorando a qualidade da água, a qualidade, diminuindo o número de assentamentos precários, nós vamos ter que reenquadrar, o Estado vai ter que reenquadrar essa área. Tá? Então, essa conversa é muito legal, porque já vai trabalhando daqui, né? Olha, a proposta é que ela vire uma SUC, Subárea de Urbanização Consolidada, vire uma SOI, Subárea de Ocupação Especial, que é o que a maioria acontece. Mas eu acredito assim, que o mais importante de tudo é o que eu vou falar agora. Se a gente não tiver zeladoria em tudo que a gente faz, o número de assentamentos vai continuar, porque assim, o que a gente mais ouve é, está muito bom, pode vir para cá, tá? Vem ocupar, porque tem como regularizar daqui para frente, e enquanto que em área de proteção de mananciais, não deveria acontecer isso, né? Olha, tem que ter um limite. E aí, queria deixar aqui para o nosso pessoal do OIDA, em especial para o secretário, que a nossa zeladoria tem que voltar a ser forte, muito forte, principalmente para quem teve essa benesse, porque isso tudo é um prêmio. A gente tem que dar a mão à palmatória, que esse pessoal tem que valorizar, porque eles invadiram, ocuparam irregularmente. Óbvio que tem os lesados, eu concordo. Tem muita gente que foi lesada e comprou um sonho, mas, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que a grande maioria não é isso. Muito obrigada e parabéns, hein? Estava comentando aqui com a Luciana, e numa reunião dessa semana, eu tomei conhecimento, eu não sabia da história do mapa do não, né? Que é aquele mínimo que é possível fazer uma vigilância constante para impedir que aquilo cresça. Nós precisaríamos pensar num mapa do não para áreas que já foram bem tratadas, já foram recuperadas, né? Porque isso acontece e é da crônica da Prefeitura de São Paulo. Vários prefeitos que eu conheci, eu lembro da Marta, do Gilberto Kassab, do João Dória, dizendo que eles fazem um assentamento, cuidam, ali multiplica a ocupação e começa a se contaminar o entorno, né? Então, a gente precisaria pensar num mapa do não para a área que já foi recuperada, que já foi
já mereceu a atenção da SEAB. Vamos pensar juntos nisso? Obrigada. Mais alguém quer? Por favor. Cadê o... Tá ali. Bom dia. Agradecer o convite em nome do secretário Naline. Há quanto tempo que a gente acompanha seu nome e os trabalhos. Colega da CETESB, tem toda a razão, né? O PRIS é para quem não conhece, o Programa de Recuperação é de Interesse Social, então ele é arquivado desde 2019. E, a partir da regularização fundiária a lei federal, a 13465, a gente tem a municipal, a 17734. No manancial, secretário, nós fizemos questão de botar um limite de data, que é o 2016, exatamente para não ocorrer, a gente quer preservar os mananciais, né? Está aqui o Rodrigo, nosso colega de SVMA. Todas as ações são feitas em conjuntos, né? Então, todas as áreas de intervenção que tenha parques, a gente dialoga com a Secretaria do Verde, tanto para a implantação de parque e também para a zeladoria e manutenção. A Sabesp também é um outro parceiro nosso, a gente tem um convênio e a gente entende exatamente o que a colega falou. Quando você leva água, quando você leva esgoto, quando você leva um asfalto, que são serviços públicos essenciais, né, para a sobrevivência dos moradores, escola, etc., mas muitas vezes você induz também que isso tenha um aumento em regiões que a gente quer que elas continuem preservadas, com ecoturismo, né, um atrativo de meio ambiente de quem conhece bastante. Rodrigo conhece bem mais que eu, mas no fundo de São Paulo tem tanta coisa que a gente não conhece que parece que você está numa outra situação, em outra cidade, em outra localidade. Então, essa questão da regularização, a secretária Elizabeth França, ela fez questão da gente traçar a linha de corte, e o 2016 é o que a lei federal colocou. Então, no mapa do não, secretário, acho que já vai uma sugestão de que, a partir daquilo, não se deve ocupar. E a questão das zeladorias, a gente sabe das questões da subprefeitura, né, do aporte de equipes, equipamentos. E São Paulo é uma cidade assim, o Diego passou os dados antes da pandemia, a gente sabe que durante a pandemia esse aumento foi brutal. E a gente tem muitos slides, né, não passados aqui, que senão a apresentação se estende muito. Essa ocupação se deu de forma vertical. Então, nós estamos hoje na fase 3 do programa. Fase 1 e fase 2, que a gente entregou e estava sem passivos para o meio ambiente, começa a ter, porque a gente tem assentamentos que já foram regularizados e estão com 8 andares de construções de edificação e alvenaria. 8 andares quer dizer que alguém talvez não esteja ligando o esgoto numa caixinha que deve seguir ao caminho correto, ou nas bordas. Acho que outra questão que a gente deve colocar, dentre os parceiros do Estado, é com a EMAI, porque a gente também não trouxe, mas tem um levantamento de bordas de áreas ocupadas da EMAI que é assustador. E isso a gente também faz dialogando, a gente não vai passar aqui todo o nosso organograma, o fluxo de como é tratado, mas a EMAI é uma outra parceira que a gente vem discutindo. Na Alvarenga, teve a questão da obra da queda da estrada do Alvarenga, o alargamento, enfim, as questões que a gente deve tomar conta de infraestrutura para proteger o nosso meio ambiente, a cidade e os moradores, né? Então, é uma outra questão, que se você levantar as bordas, é um número muito expressivo. Então, a regularização fundiária, a REURB-S, né, para quem não conhece, o decreto está para ser publicado, porque tem que ter um decreto específico e um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho ele é fundamental, porque, a partir dele, você vai fazer as aprovações. Então, tem os produtos que nossa secretaria faz o aporte para a Secretaria de Habitação e a Coordenadoria, que vem desde o estudo ambiental, dos estudos das infraestruturas, dos mapeamentos, do trabalho social. O trabalho social é um trabalho muito grande, que a gente ele deve ser sempre destacado, né? Humildinho, trabalhar com cada família, quando você deve sair, e a substituição. E também o enfrentamento, que a gente sabe, vocês muito mais do que eu sou aqui alguém que participa muito da vivência da rua, que é o crime organizado. O crime organizado, ele é algo tão organizado que, além de OAB, eles têm CREA, eles têm CAU, tem gente do CREA aqui, não tem gente do CAU, que é o do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, mas eles têm CAU também. A área que o Diego mostra, que a gente está implantando 2.700 unidades, o Rodrigo acompanha muito com a gente, que é o Cocaia João Cabanas. A primeira vez que a gente pisa,
secretário, nós fomos recebidos com uma pessoa com o guarda-sol de estande de imobiliária, roupa bordada de segurança. Eu estava com esse crachá, eles me ofereceram a compra de um lote. 80 mil, não comercial, 120 comercial. Depois apontaram onde era a área de risco, né? Eu imaginando ingenuamente que era do risco de morro, né? de queda, mas não era. Eram as áreas onde você tem as covas verticais, né? Onde você tem o crime, as mortes por brigas, por disputas de terra na nossa região de São Paulo. Eu sei que eu estou falando algo delicado, mas se a gente não introduzir essa questão da segurança, né, e da criminalidade, a gente vai tratar o miudinho do morador, que às vezes é enganado, na boa-fé compra. E uma outra questão que a gente vem observando é os proprietários, falsos loteadores, eles abrem um processo, secretário, de regularização na SEAB. Usa aquele número para falar para o morador, eu tenho um processo na prefeitura. E aí vende uma ilusão para quem é que mais precisa. Então, a gente tem que separar bastante essa questão, porque o crime ele vem com uma força para destruir o nosso manancial, né, e destruir a vida dos jovens e muitas famílias, de uma forma que é absurda. Então, a gente tratar de uma questão tão complexa, né, de vários requisitos, e nossa secretaria fica à disposição, porque a gente faz muita vistoria, tem muita equipe de campo, e esse miudinho a gente vê que aquela linha de frente está arborizada, tem vegetação, mas lá dentro da mata já está tendo um corte. Eu sei que vocês têm voos, etc. Graças a Deus a gente tem outra disponibilidade de equipamentos para fazer monitoramento. Mas a gente se enfrenta com isso no dia a dia, a gente entra... claro que tem que saber dialogar, e o nosso trabalho não é o de vocês, que é o da fiscalização, mas a gente enfrenta como colocar, né, no Flórida, a hora que você começa a implantar as unidades, aparece um suposto proprietário, que se você não atender o que a demanda que ele deseja, ele não quer abrir mão de implantar uma rua que é para 3.000 famílias. Né? Aquela foto do ônibus escolar entrando no Jardim União, foi alvo de muitas buzinadas e palmas das crianças. A gente aqui sai todo dia, vai pegar um Uber, um 99, ninguém suja o pé e o sapato. Mas você ter que escorregar, está com idade, está grávida, qualquer deficiência. Uma rua de barro, não é só o esgoto, né? O esgoto ele é limitador de saúde e avanços futuros para uma criança. Passou da primeira infância, se ela não tem acesso, as políticas de cotas depois elas são uns paliativos. Ou a gente atende a pobreza da primeira infância, ou lá na frente a conta da saúde ela vai ser muito mais cara do que é hoje. Então, a gente fica aqui à disposição para as dúvidas que tiverem. E para os mapeamentos, né, você citou de material da CETESB, a gente faz os licenciamentos do parcelamento com vocês, né? Obviamente, quando for do enquadramento das questões habitacionais e outras licenças. E no desafio do Diego, apesar de eu ter visto a apresentação, eu vou colocar mais um. Nós precisamos, Estado e município, revisar a legislação da Bilis e da Guarapiranga e os decretos. A gente tem uma morosidade, eu vou falar isso quanto estruturas municipal e estadual, para provar que, enquanto a gente está lá debatendo quantos metros deixa, qual que é o raio da nascente, esses loteamentos irregulares, esses loteadores, eles estão passando com um caminhão para cima da gente, e eu não sou contra as leis, não é nada disso, a gente está aqui para que tudo seja feito da forma adequada. Mas a legislação é antiga, ela está defasada, o decreto está defasado. Né? Na Billings, a gente não pode passar de 20 metros. Só que se a gente tivesse um prédio mais esbelto e mais alto e liberasse solo, eu teria mais vegetação, maior permeabilidade. Né? Então, acho que a gente tem hoje, nas lições aprendidas, né, em 2024, cada um com tempo de experiência, né, entender que essa legislação hoje não está mais atendendo, hoje não, de um tempo para cá. Então, esse desafio... Eu queria muito falar isso aqui em nome da nossa secretária, que ela pede muito, que a gente faça a união de esforços e revisar as legislações, senão vai ser mais um item que vai ficar à mercê das nossas regularizações. Né? Então, uma área como essa que a gente teve embargo do Ministério Público, até a gente provar, Analine, que a gente estava levando bem para os moradores e para o meio ambiente, né? Ninguém quer disputar com pessoas e árvores, mas nós tivemos uma obra 6 meses parada. 6 meses é gasto de aluguel com família que está em área de risco, ou família que ainda não está em risco e precisa ser mudada. Né?
E aí, 6 meses pode acontecer muita coisa, graças a Deus a gente não teve nenhum registro dos piores que sejam em áreas de risco, graças a Deus. Mas essa velocidade, a gente desembargou a obra com a Procuradoria-Geral do município, né? Tivemos uma parceria excelente, mas aí mais meio ano, né? O que é gastar isso? Qual que é o saldo disso de gasto de aluguel? Acho que se for botar numa conta, é muito caro. Então, gostaria de deixar essas informações e mensagens para que a gente possa trabalhar mais conjuntamente. Eu sei que a gente tem pessoas aqui que a gente se vê bastante, mas a gente fica à disposição. Maria Tereza, a gente sabe que nos grupos, assim, quem sugere, começa, hein? Você já pode fazer uma minuta com as suas sugestões, né? Tá certo? Porque assim a gente leva. Essa perspectiva do corregedor-geral se interessar e fazer com que os registradores de imóveis também sejam mais flexíveis, né? Ele fala, eles são registradores, não recusadores nem devolvedores. Esses problemas que você contou, se a gente tivesse regularização, não há falso proprietário. O proprietário é aquele que está com o nome registrado. O outro é bandido, é criminoso, é grileiro, não é? Então, eu acho que a gente precisa chamar as coisas pelo nome, tá certo? Então, muito obrigado e já começa com as sugestões aí. Muito obrigada. Rodrigo, tem um microfone? Ele vai levar. Bom dia a todas, todos. Primeiramente, parabenizar o trabalho da Secretaria da Habitação. A criação da Secretaria Executiva de Mananciais, ela deu um fôlego assim, muito grande para os trabalhos de habitação da cidade, né? A retomada dessa secretaria, se não me engano, foi 2019 ou 20, né? Que foi 21, olha, de 21 para agora, né? O tanto que... Porque até 21, o que a prefeitura tomava de cobranças, né, sobre ações de habitação, sobretudo na área de mananciais, e aí a equipe que a Elizabeth França montou, a partir de 21, está mostrando aí muitos dados importantes que a cidade, em menos de 3 anos, conseguiu recuperar de áreas perdidas. E aí eu queria aqui salientar a parceria que a gente tem da Secretaria do Verde com a SEAB, sobretudo com a SEAB Mananciais, que a gente faz a gestão desses parques, a gente planeja junto algumas áreas, inclusive algumas áreas que a prefeitura desapropriou para criar parques, e em algum momento da sua história de gestão, que não foi nessa, ela foi ocupada irregularmente, ou seja, foi invadida. Então, a gente fez uma parceria com a SEAB para fazer a reurbanização e que o parque fosse implantado. Claro, já era um imóvel que já tinha sido invadido e perdido em grande parte, desconfigurado ambientalmente. Então, para que não se perdesse o projeto que está no plano diretor de implantação de um parque, de construção de equipamentos habitacionais, a Secretaria do Verde com a Habitação, fizemos uma parceria, e muitas dessas áreas, sobretudo essa aí do Cocaia, do Parque Linear Cocaia, mas também o do Jardim Apurá, também o Boulevard da Paz, também outras ali no Jardim Ângelo, que a gente tem também na Riviera, ali no fundo também, em Parelheiros, agora no Vargem Grande. Então, várias parcerias desses planejamentos em conjunto. Então, sobre isso, eu queria dizer a importância também da Secretaria de Planejamento nesses debates, né? Sobretudo porque a gente tem a subprefeitura mais populosa da cidade, que é a Capela do Socorro. Eu acho que seria muito importante repensar a divisão dessa subprefeitura. A gente sabe que o norte da subprefeitura de Capela do Socorro, ele é totalmente diferente da sua realidade social, ambiental, histórica, com a parte do sul, que é da periferia do Grajaú. Então, isso tem que ser repensado. Tem a área rural, que é abandonada praticamente, porque a subprefeitura de Capela do Socorro, ela fica muito mais voltada a Guarapiranga e o autódromo, né? Não o subprefeito, se a subprefeitura, historicamente, a cultura da comunidade de Capela do Socorro, ela é voltada à Avenida Atlântica, né? Então, o fundão da Capela do Socorro acaba ficando mesmo abandonado para a gestão, o grupo que se organiza para fazer a gestão daquela subprefeitura. Então, seria interessante o planejamento da cidade pensar numa subprefeitura no Grajaú, um distrito rural na Ilha do Bororé, né, que, como tem em Parelheiros, tem o distrito de Marcilac,
que é um distrito rural, né? Então, essas coisas precisam estar na pauta do planejamento da cidade, né? Então, seria coisas de SEMPLA. Sobre o que a Vivian colocou, que é muito importante, de ficar também valorizando muito as áreas urbanas na área de mananciais, é um atrativo. E a questão da zeladoria. Então, eu queria, novamente, aqui, eu já falei na última vez, né, de um projeto que a gente tem no Verde, que poderia ser mais fortalecido, que é um de zeladoria, que é o Demarca, o Regula Parques, que é a remoção e a desintrusão de áreas públicas ocupadas, mas é só áreas públicas ocupadas sob gestão da Secretaria do Verde, onde nós fazemos junto aqui com a GCM, né, tá o inspetor, desculpe, o Ricardo, Richard, que é Ricardo em inglês, né? O inspetor Richard. Então, ele ajuda muito com a equipe da Capivari Monos, na Sul. A gente tem outros inspetores também na Leste e na Norte, onde nós trabalhamos em conjunto, e por ser áreas públicas, é muito mais fácil a atuação, né? Então, esse trabalho de zeladoria que a Vivian traz, é exatamente, sobretudo, nas áreas públicas, nas praças, nas áreas de parque, nas áreas que foram desapropriadas. Agora a gente tem o anúncio que o prefeito fez desse grande projeto, que é um projeto da Secretaria do Verde, está no plano diretor, de 10% das cidades serem desapropriados para criar parques e unidades de conservação. Esperamos que isso dê certo, né? Que, de fato, saia, né, não só no anúncio, mas que, de fato, seja firmado os decretos, que é né, inclui alguns parques, como o Borda da Serra do Mar, a Cratera de Colônia, o Paiol, que é no Jusa, Araguava, e também na Zona Norte, na Borda da Cantareira, também na área de amortecimento do Parque Estadual da Cantareira, como Santa Maria e o Barrocada, e fora outros que já foram publicados, né? Então, somando tudo, dá 10% de área da cidade com vegetação nativa. Só de vegetação nativa seria 1/3 da vegetação nativa protegida por esses decretos. Então, é 33% da vegetação nativa que vai ser protegida por meio desses decretos, além dos que já estão sendo protegidos pelo Estado. Então, eu queria dizer, então, essa questão da zeladoria, é importante fortalecer esse trabalho, sobretudo nas áreas públicas, né? A gente sabe que a OIDA principalmente trabalha nas áreas particulares, a gente tem o CREA aqui, e é um trabalho que tem que ser mesmo fortalecido, e cada vez mais instrumentalizado, mas o caso que a gente traz aqui da SEAB, que a gente fez, trabalhamos em conjunto, e a CETESB também nos ajudou, de certa forma, o que a Tereza traz de problemas que a gente teve da legislação, mas a CETESB ajudou a gente a superar esse problema de licenciamento, né, da obra, mas é uma área pública que foi ocupada lá. Essa que ele relatou, que ela chegou com um crachazinho, era uma área da Secretaria do Verde, que estava abandonada, uma área gigante, enorme, que era para implantar esse parque, estava abandonada e foi ocupada ilegalmente por os loteadores clandestinos, né? Então, é isso que eu queria dizer. Eu acho que tinha mais alguma outra coisa, mas se qualquer coisa eu lembrar, eu digo novamente. Obrigado e parabéns aí, SEAB, pela apresentação, e espero que concluam esses planos que vocês estão planejando. Essa já é uma dúvida que eu tenho. No passado, nós tínhamos a questão que, até a lei da Guarapiranga é bem explícita nesse ponto. Você, quando beneficiado por uma obra nova, advinda de um programa de regularização de interesse social, então, assim, tinha toda a questão das ex-vinculadas, etc., tal, você não poderia comercializar aquele imóvel por, no mínimo, 2 anos. Estava lá, né? Você tinha que assinar um documento. O que a gente vê das obras novas é essa oferta, né? Então, assim, eu não sei se as pessoas nem chegam a morar e já começam pelo acesso ao imóvel, ela já oferta a venda, porque alega zilhões de situações, eu não posso ficar aqui, eu vou mudar de cidade, ou se de fato é má fé. Esse tipo de controle é possível a gente fazer? A pergunta agora eu lembrei, e é junto disso, dessa sua fala. Por exemplo, uma das coisas que está no planejamento do plano diretor é
a transferência também de algumas moradias, de moradores para as áreas mais centrais da cidade também, né? Por isso que eu disse a questão hoje é CMDU, né? A Secretaria de Planejamento, SMU, né? Que vai mudando a sigla e a gente vai... A SMU, por exemplo, tem isso no plano diretor de fazer essa também transferência de algumas habitações para as áreas mais centrais e esvaziamento da área de mananciais. Então, isso que eu acho que tem a ver com que a pergunta que a Vivian traz, que acaba sendo um atrativo, né? Se isso, as pessoas estão fazendo a urbanização aqui do nosso bairro, venha para cá que você também vai conseguir. Como que é feito esse trabalho com eles, né? Então, eu acho que essa questão seria interessante, a SEAB trabalhar com outras áreas fora de mananciais, por exemplo, vocês falaram que trabalham junto com o CRF, né? Mas outros conjuntos também fora da área de mananciais. Se existe essa possibilidade, não sei se é possível agora, nesse momento, mas é um plano também de esvaziamento da área de mananciais e não adensamento habitacional na área de mananciais, né? Transferência de pessoas. Eu sei que tem um impacto social, mas muitos deles também, se você for fazer a pesquisa social, gostariam de mudar para as áreas mais centrais também. Tem essas pesquisas que mostram isso. Eu acho que essa seria um debate interessante de se tratar, né, com o pessoal da habitação. Obrigada. Vocês têm algum comentário? Sim? A gente pode ampliar depois numa outra conversa, né, com a diretoria social, mas são duas questões. A primeira das unidades habitacionais, ela não tem um tempo para vender, porque até para comercializar você tem que estar com o empreendimento regularizado, né? Antes disso, você tem um termo de permissão de uso. Então, não tem uma possibilidade de venda se você tem o que é o chamado de TPU, né, o termo de permissão, se ainda o empreendimento não está com toda a documentação findada de parcelamento e aprovação, no caso do manancial no município e no Estado, para depois ele comercializar, que é o direito de ir e vir de cada cidadão. Num feeling, num sentimento que é meu, né, eu sou arquiteta urbanista, mais urbanista que arquiteta, mas os moradores da região sul, eles gostam muito da região sul. Quem está lá no Cantinho do Céu, eu não sei se vocês conhecem o Parque Cantinho do Céu, vocês conhecem? Eu convido vocês, aí fica um convite nosso, vai ser um prazer, secretário, vocês, a equipe toda, o comitê. Quem está no Cantinho do Céu, se abrir sua janela e dar de cara com o Cantinho do Céu, e agora que vai ter o transporte aquático, é um sonho, assim, as pessoas não querem vir para o centro de São Paulo. Eu acho que a questão do planejamento, isso é um sentimento meu, tá? A maioria das famílias... a gente tem pesquisas sociais, tem todo um trabalho para você levar uma família para uma unidade. Antes disso, ela pode ter outro tipo de atendimento, né, que a gente trabalha com a equipe social. Qual que é o comprometimento de renda? Né? Eu não comentei aqui, a CDHU também é nossa parceira, né, com o governo do Estado, tem o contrato, quanto que compromete do contrato, não tem um olhar muito pragmático para que você faça isso. Tem todo um estudo e análise de caso a caso, né? A unidade no nome das mulheres, que isso já é um avanço, não é uma questão só de bandeiras feministas, mas a mãe fica muito com os filhos, né? É mais fácil um apartamento ser vendido por um ex-marido, algum problema de relacionamento, mas uma mãe não abre mão de um teto por nada, assim, perante aos seus filhos. Então, isso tem a questão da titularidade e a autoconstrução, que é uma outra questão. E aí, quando eu dou os exemplos de crescimento vertical, esse fica bem difícil de controle, porque aí na regularização tem as discussões do direito de laje, qual que é o direito de quando você sobe, mas quando você está construindo em cima de uma laje, eu faço para minha filha, que casou, que teve filho... Quando eu falo 8 andares, tem 8 andares, Naline, em vários lugares que você vai somando, você fala, meu Deus, eu não tenho nada contra as lajes e os direitos, mas pode vir a cair, né? Aí tem uma questão de responsabilidade técnica estrutural, da qual ninguém sabe como foi feita a obra, porque não foi acompanhada. Então, acho que tem questões distintas. Nós não podemos migrar, por lei, ninguém de outros distritos para dentro da nossa região de Guarapiranga e Billings. A lei da Billings é compatibilizada com o município, mas dá muita discussão na aprovação, e a gente toda hora é questionado por comuniques. Então,
e agora a Piranga não é compatibilizada. Então, ainda temos essa defasagem para melhorar o nosso tempero da sexta-feira. Mas convido para uma próxima, convido não, faço a sugestão que a gente traga o social. Tem um trabalho tão delicado para... Eu acho que a porcentagem maior é de quem fica, de quem está feliz. Obviamente que tem, sim, gente que põe no Facebook, e a gente vai lá no Facebook, pega, vai lá atrás, vai denunciar, vai fazer a visita. Cabe a nós também verificar e monitorar isso enquanto é do nosso próprio municipal, porque é do próprio municipal, ainda tem um termo de permissão, então a gente tem que fazer esse acompanhamento, ele é muito bem feito. Isso não quer dizer que a gente não tome... alguns tipos de informações que, quando dão, te enganam, e depois, né, a gente parte do princípio que as pessoas falam as verdades quando respondem os questionários sociais, mas dá para a gente trazer para uma outra oportunidade e pensar... Eu pensaria ao contrário, da gente tentar limitar o que tem, fazer esses mapas do não, verificar até onde vai a infraestrutura para não ficar dando corda para o que a gente... tem tão claramente aqui que não quer que aconteça, né? Mas tem que ter água, esgoto, drenagem, tem que ter trabalho, tem que ter escola, porque tem gente que fala, eu vou mudar, porque aqui eu não tenho nada. Para eu ir para todos os nossos conjuntos, a maioria deles, o Diego comentou, tem uma unidade básica de saúde, tem uma creche, o Cocaia vai ter um CEL, 2 creches e uma UBS. A gente não citou, mas somos parceiros, né, da educação e saúde, porque... eu acho um equívoco chamar a Secretaria da Habitação, com todo perdão à nossa estrutura institucional, porque quem habita, fica doente, estuda, precisa brincar, precisa correr, precisa ter uma agenda. Né? A agenda da periferia é o funk, não estou fazendo uma crítica ao funk quanto gênero musical. As letras, né? Qual tipo de letra você tem? Que tipo de apologia se faz? Agora, qual que é a agenda que a gente tem para a periferia? Tem as casas de cultura? Tem o que no céu para a gente oferecer? Por que a gente não fortalece agendas que construam? Né? Então, a gente, mais que habitar, é uma secretaria que você vive. Então, se você tem escola, UBS, uma UPA... eu não ia vir morar aqui no centro, não. Eu ia querer ficar lá no cantinho do céu. Eu ia escolher meu cantinho já, Rodrigo. Mas a gente fica à disposição de discutir o planejamento como um todo. Obrigada. Eu queria sugerir ao Coronel Edinaldo e ao André, que são os nossos coordenadores da Seclima, para organizar esse grupo e discutir tanto esse mapa do não e todas essas ações aí em conjunto. Então, se vocês puderem coordenar esse grupo, eu agradeço. Então, eu acho que tem mais alguém para falar desse assunto? Não? Então, eu queria passar aqui para os componentes da mesa, começando pelo inspetor Brígido, se o senhor quiser falar um pouquinho do trabalho da GCM com a OIDA, enfim, tem algumas colocações? Bom dia a todos. Sou o inspetor Brígido, diretor da DDVA, Divisão de Defesa e Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Nesse ato, representando a secretária Elza. E nós temos todo um trabalho conjunto com a OIDA, que desenvolve as operações de nível 1 e nível 2. Nós temos todo um acompanhamento diário do local do mapa do não, que vigiamos cotidianamente, diariamente, para que não haja invasão nesses locais. E trabalhamos na parte de sistematização e integração das informações a nível da Secretaria. Bom, por hoje, eu acho que seria isso. Muito obrigada, inspetor PM Roberta. Bom dia, senhores. Tenente Roberta. Estou aqui representando o 1º Batalhão Ambiental, que faz toda a região da capital e a área metropolitana também. São 39 municípios, né, uma área bem pequena, bem fácil de se atuar, de controlar, como vocês devem imaginar. Aproveitar, parabenizar a apresentação do Diego. São números fenomenais apresentados, não imaginava, né? Imagino o tanto de trabalho que vocês devem ter. E, assim, o reflexo desse trabalho de vocês é na vida do cidadão como um todo, né? Sem entregar um condomínio como esses que vocês mostraram, ele reflete no resultado de como essa pessoa, esse jovem que morava ali numa periferia, numa região de
rua de terra, sem acesso a transporte, e como que vai ser o futuro desse jovem. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Maria Tereza, parabenizar você pela tua fala, dizer que até é difícil complementar depois do que você disse, assim, uma fala de uma clareza excepcional. O que você trouxe é muito importante. O nosso foco hoje, como um todo, assim, em relação à OIDA, para a polícia ambiental, nós sabemos que o nosso cobertor é curto, né? A gente não consegue atacar todas as frentes. Então, o nosso foco é combater o crime organizado, o loteador clandestino, que ele se especializou nas brechas da lei. Então, esse pessoal ele possui condição financeira, possui um respaldo com escritórios de advocacia especializados nessas questões, o que dificulta a nossa atuação. Eles têm funções separadas já são... Cada um sabe o que tem que fazer. Tem questões de vigia nos condomínios, tem olheiros que ficam circulando. Quando a gente se aproxima, né, quando as nossas viaturas se aproximam, muitas vezes eles já sabem com certa antecedência, já avisam. Quando nós vamos fazer as nossas operações, acredito que muitos aqui já devem ter estado na frente, né, à frente de uma operação nossa. Eles convocam cidadãos com muitas vezes PCDs, né, para causar certa situação de vulnerabilidade, comoção, crianças. O senhor tem uma noção, professor, até situação assim, de casas que nós temos certezas que não são habitadas, mas que no dia que a gente chega lá tem cachorro, tem carro estacionado nas garagens, fogão, geladeira, um colchão. Você sabe que ali não tem condições de ter alguém habitando, mas eles trazem, né, essa condição para mostrar que ali é uma habitação para que a gente não possa agir. Então, combater esse tipo de crime que se organizou e viu ali nessa condição desses loteamentos clandestinos uma grande fonte de renda. Não ouvi. O maquinário também é adequado para fazer a remoção. Também. Eles já estão tão preparados e fazem as construções geminadas que nos impedem de qualquer tipo de demolição. Então, por quê? Porque você vai afetar a casa que está habitada. Então, isso também é um modo operante deles. Complicando o maquinário que é disponibilizado pelas subprefeituras, eles não são os adequados para fazer esse tipo de remoção. Então, haveria necessidade, sim, de adequar, pelo menos tecnicamente, para fazer esse tipo de remoção. Osmar, só é importante falar no microfone, porque está sendo gravado, então... Mas quantas operações nós fizemos, e nós tivemos que simplesmente deixar de lado a remoção, não atender uma solicitação do Ministério Público para fazer. Acho que a voz está boa, né? Acho que é só para a gravação, né? E que nós não tivemos êxito, justamente por isso. Houve um impedimento. Era isso que eu gostaria de colocar também, pelo CREA. Tá? Perfeito. Perfeito. Da nossa parte, assim, a gente sempre tenta se antecipar, até para poder fazer a solicitação correta na questão do maquinário. Mas a gente sabe que muitas vezes no momento ali, às vezes não tem condições, às vezes ali faltou algum maquinário específico, como o senhor colocou. Mas, assim, para não me alongar muito, essa questão da gente unir forças, e penso que combater esse crime organizado, acredito que vai gerar muito mais resultados do que focar talvez naquele movimento social, naquela situação de invasão social mesmo, que a gente sabe que é o humilde, que não tem um lar, que não tem onde morar, que faz ali seu barraquinho, mas esses loteadores, eles devastam da noite para o dia. Secretário, é assustador. Pegar uma imagem de satélite do ano passado e comparar com a de hoje, uma imagem atual, uma devastação imensa. E penso que é mais fácil a gente tentar barrar que isso aconteça, do que depois tentar remediar, né? Tem áreas que depois acho que o pessoal da SEAB até consegue dizer com mais
clareza do que eu. Depois de certo tipo de intervenção ali, para que regenerar aquela área é muito difícil, né? Chego a dizer que talvez algumas áreas até impossível de regenerar. Então, é focar os nossos esforços, né? Trabalharmos unidos como um todo e focar nessa questão, tentar atuar o quanto antes, evitar que esses empreendimentos se espalhem. Só isso. Fico à disposição de todos. Muito obrigada. Messina. Bom dia a todos, sou José Messina, sou assessor parlamentar da Natália Rezende, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Queria inicialmente parabenizar ao nosso prefeito pela indicação do Dr. Nalini para esta pasta. A minha visão é que uma notoriedade jurídica para esses problemas é muito importante. É muito importante porque ela caminha nas sanções de uma forma bem concreta e que vai ter, de alguma forma, resultado. A gente precisa de resultado na cidade. Eu já fui secretário municipal de esportes aqui na cidade em 2016 e eu percebi a importância de você ter uma segurança jurídica nas medidas que você faz. Me vem algo bastante concreto. Todas essas moradias irregulares e que estão se construindo, elas necessitam ter água. Se não tiver água, não tem como você estabelecer uma residência, minimamente, a não ser que você vá ter outro tipo de solução, que já é mais cara. E a Sabesp é a entidade que hoje está num processo de desestatização, que oferece a água. E se não houver o oferecimento de água, vai ficar mais difícil a instalação de uma moradia. Pode parecer um absurdo, mas é uma das medidas possíveis quando você quer evitar que esses loteamentos se instalem. A verdade é que o loteador clandestino se instala, começa a fazer a sua própria rede e instalar seus gatos de água, e que aí a coisa caminha. Mas a Sabesp é uma entidade que pode e deve estar em sintonia com vocês, e aí está na nossa secretaria hoje essa atribuição de estar junto com os desenvolvimentos urbanísticos. Então, estamos num processo de desestatização. Existe um anexo da Prefeitura Municipal de São Paulo, aonde provavelmente é necessário, aliás, não é necessário que os cadastros de desenvolvimento e de ampliação da rede estejam em sintonia com vocês. Não sei se vocês já estão participando desse planejamento junto com a Sabesp, mas nesse momento estão se cria o anexo, porque no momento da privatização, a Sabesp vai ter a obrigação de atender esses domicílios em situação irregular, mesmo em situação irregular. Então, aí eu já sinalizo também para o doutor Nalini esse tipo de situação que a Sabesp vai ter obrigação de instalações, mesmo em domicílios em situação irregular. Enfim, são alguns pontos que eu quero sinalizar aqui. Na medida que vocês querem ter um contato com a Sabesp, me coloco à disposição para imediatamente entrar nesse processo, né? Os cadastros não batem, o cadastro inicial é um, o cadastro do IFC é outro, assim, os cadastros não batem e acabam criando desconformidades na execução, depois que a Sabesp estiver privatizada e vai ter obrigação de fazer essas instalações. Então, de novo, parabenizando o nosso querido Nalini aqui, que é amigo do meu pai, que não está mais hoje aqui conosco, mas é um privilégio poder compartilhar essa mesa com ele aqui e poder estar junto com vocês enquanto secretaria. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Messina.
Importante dizer que a Sabesp faz parte desse grupo executivo da OIDA, né? Hoje é a única representante que acabou não vindo, ele deve ter tido algum problema, mas ele participa ativamente, mas se você puder nos ajudar nessa aproximação também, é muito importante. Talarico, por favor, só fala no microfone, Talarico, porque por causa da gravação. Onde que está o microfone? Não, só. Bom dia a todos. Aqui informou o nosso parceiro aqui, colega de trabalho do CREA, foi citado aqui quantos maquinários. Quem é responsável por mandar os maquinários é a minha secretaria, e a gente tem feito todos os esforços para que isso ocorra. Porém, temos umas dificuldades, colega. Eu atendo exatamente o que a PM ambiental ou que a secretaria me solicita. Eu não sei aonde é, eu não tenho endereço, eu não tenho mapa, então é difícil eu mandar um técnico em edificação, ir lá verificar que tipo de máquina precisa, se precisa de uma serra, de um martelete, eu não tenho essas informações. Então, eu continuo aqui oferecendo todo o equipamento que for me solicitado. E se o colega tiver alguma sugestão de máquina, estamos à disposição. Obrigado, viu? Obrigada, Talarico, por todo o esforço da SUB, né? Tem essa questão mesmo de avisar o local exato em cima da hora por uma questão de segurança. Mas vamos ver como que a gente pode melhorar também essa comunicação para que vocês possam acompanhar. Deixa só o Osmar falar antes, aí depois você, por favor. Quando eu mencionei o maquinário, é realmente porque nós temos encontrado muita situação de casa ligada. E aí, com a retro, fica difícil. Não. Agora, talvez, eu não sei se a Polícia Ambiental é que faz esse tipo de requisição. É que nós também não temos, né? Então, lá naquele momento, nos é perguntado se é possível ou não fazer a demolição. Então, tecnicamente, não dá, porque você vai abalar a casa vizinha e aí ela fica como está, certo? A questão da PM não avisar o local, até para preservar a segurança da operação, para evitar que alguma informação vaze, para nos preservar também como um todo. E pelo que eu entendo, acredito que nós passamos uma quantidade de habitações que, teoricamente, vão acabar sofrendo algum tipo de demolição ali no local. Então, são 15 casas. Eu não sei se a gente poderia, até, coronel, se o senhor puder me ajudar nessa questão, fazer algum tipo de orientação para que os nossos policiais tivessem um entendimento de talvez pedir uma máquina específica, algo nesse sentido? Não, é porque realmente nós não temos nenhum conhecimento nesse sentido. Então, por exemplo, são 10 casas, mas para a gente, qual máquina vai ser, assim, meio que a gente não tem esse conhecimento. Será que algum tipo de instrução, assim, por parte de vocês lá, olha, casas desse tamanho, dessa estrutura, seria interessante vocês pedirem um trator específico, algo nesse sentido? Às vezes, mesmo sem citar o local, se for possível uma foto, sem identificar o local, a técnica consegue, mas aqui dá, aqui não dá, um xizinho onde está habitado, porque a gente consegue realmente ter uma noção do que mandar. Mas eu continuo falando, as máquinas disponíveis hoje para demolição é a Retro e a PC, que é a máquina de esteira, e o braçal. A gente não tem muito para onde fugir disso. Realmente, quando as casas são terminadas, tem que ter um outro cuidado. Sim, sim. Mas aí demanda um estudo técnico. Eu vou levar a sugestão, ver o que a gente consegue otimizar nesse tema. Pode ser. Perfeito, perfeito. Combinado.
Acho que todo mundo aqui quer resolver, né? É só ver a melhor forma. Por favor. Só fala no microfone, por favor. Faz as demolições, o pior é o trabalho também não é só geminada, não. Às vezes tem 3 andares, a família do meio saiu, a de cima não, então não posso demolir. Se eu não demolir, vai ocupar. Então, a gente tem 2 equipes sempre. Uma que é o maquinário, que faz a parte do serviço mais bruto, e a outra que tem que ter a minha sugestão é que ter uma mini equipe, que vai ter lá a serra, o martelete, um rompedor, que aí você tem que fazer no manual, é tipo joalheria, né? A gente, quando é assim, tenta ou descaracterizar, parou de descaracterizar, porque entra para usar droga, entra para jogar lixo, quando demora muito a família de cima sair, ou a gente tenta descaracterizar e vedar as entradas principais. A sugestão que fica é ter uma equipe de campo, manual, que faz o trabalho mais delicado, e uma retro. A gente tem isso todo dia. Quando quiserem visitar a obra, a gente pode também faz esse convite para vocês visitarem com a gente. Obrigada. Mais alguém? Não? Quer falar, coronel? Bom dia a todos. Houve uma mudança, né, na nossa visão de operações, tanto da Polícia Militar, foi de comum acordo. Nós, há um tempo atrás, até pelo momento histórico e das ocupações, nós fazíamos a operação a 2 níveis, né, primeiro. O nível 1 e o nível 2 das operações. O nível 1 é uma operação de fácil planejamento, rápido, fácil execução. O emprego de menos pessoas, menos recursos, é feito com celeridade. O nível 2 requer um planejamento muito maior. Há uma área mais ocupada, há um maior risco de confronto, necessidade de mais segurança. Então, nós estamos dividindo hoje, até pelo histórico atual das ocupações, que já estão em ritmo de consolidação, um pouco avançado, para que não avance mais, nós temos feito isso daqui para inibir. E as ações de grande porte, nível 2, são nessas ocupações maiores. Nas ocupações menores, principalmente na ocupação social, essa, sem dúvida, é a operação nível 1, que pode ser feito pela Guarda Municipal, juntamente com a subprefeitura, com a Secretaria do Verde, algumas vezes, juntamente com a Polícia Militar. Não necessariamente com a Polícia Militar. Se a subprefeitura, de acordo com a Lei 16.402, no seu artigo 149, atuar, ela pode ser feita tranquilamente. Tá? Então, nós estamos mudando para quê? Para que haja celeridade e uma pronta resposta, e mais rápido. Se nós ficarmos esperando uma operação nível 2, que requer todo um planejamento, nós demoramos anos, quando chegarmos ao local lá, já está consolidado, fica muito mais difícil e os danos são muito maiores. Então, essa é a minha observação. E aproveitando aqui, agradecer a pessoa do Richard, comandante da GCM Ambiental. Essa semana, nós, de forma diferenciada, fizemos uma atuação em uma determinada subprefeitura. A subprefeitura, cada subprefeitura tem um DNA, tem um subprefeito que tem um DNA, tem uma conduta. Então, nós fizemos nessa subprefeitura que nós tínhamos muita dificuldade de agirmos nessa região. Essa semana nós atuamos lá, graças ao Richard, da iniciativa dele. Parabéns, Richard, muito obrigado à Guarda Municipal, que atuou de forma formidável e profissional. Muito obrigado. Por favor, Rodrigo. Aí vamos ouvir o Rodrigo e partir aí para o encerramento. Rápido, porque eu recebi uns zaps aqui do pessoal da comunidade lá, né, que depois que anunciou hoje no jornal dos 10%, muitos loteadores já estão assim preocupados que vão perder áreas. Então isso, eles estão falando que está tendo essa movimentação lá na área de mananciais agora, que saiu no jornal hoje, que o prefeito pretende desapropriar cerca de 10% das áreas disponíveis com Mata Atlântica, né? E aí, só para corrigir o dado que eu falei para o secretário, 43% hoje da vegetação nativa. São Paulo hoje tem 33% de vegetação nativa, não de vegetação total. Desses 33%, 43% já é preservado por parques estaduais e municipais.
E o decreto vai adicionar, não 33% que eu falei, vai adicionar 23%. Então, de 43%, a cidade vai passar a ter 66% de sua vegetação nativa protegida. Então, é só para corrigir, já que está gravando que a chefe de gabinete disse, é bom corrigir. Obrigada, Rodrigo. Isso é uma grande vitória para São Paulo. Esses 10% a mais, né, dessas áreas é fundamental aí para a conservação da nossa Mata Atlântica. Podemos encerrar? Então, eu queria, em nome do secretário Naline, da Secretaria de Mudanças Climáticas, agradecer a presença de todos e o empenho de todos aí na conservação das nossas áreas de mananciais. Obrigada, e a gente manda os informes com a próxima reunião, a ata, a apresentação, já está com a nossa equipe, então a gente vai mandar tudo isso para vocês. Obrigada.